tipo, elas são mais... Não vou dar um exemplo. Elas podem ser treinadas por ser humano, fazer acrobacias. E tipo, você pegar uma baleia desse jeito, ela não vai raciocinar com uma outra. Isso daí é bem difícil de responder, sabe? Porque quando você encontra um fóssil, você não tem acesso a um monte de informação. Quando você encontra um fóssil, você tem acesso a informações limitadas. E, em geral, essas informações são informações sobre os ossos, certo? Mas, assim, o comportamento, a gente dificilmente consegue ter acesso. A gente consegue ter algumas inferências. Então, esse tipo de pergunta que você fez é difícil de eu responder. Sabe, se a baleia, as baleias antigamente elas eram inteligentes tanto quanto as atuais. Possivelmente sim, certo? Elas estão dentro de uma mesma linhagem. Mas afirmar assim eu não consigo. Porque a informação que a paleontologia consegue retirar ela é limitada. Certo? Mais alguma, pessoal? Perguntinha? Posso fazer uma para eles? Pode passar um slide, Estevam, por gentileza? Passar? Isso. Todo mundo entendeu esse esquema? Sim. Sim. Sim? Onde está o ancestral comum? Todo mundo conseguiu entender porque é um diagrama, é um recurso muito utilizado, né, na paleontologia. Quem aqui já tinha conhecido, né? Eu acho que é legal às vezes a gente pensar o que ele está querendo nos dizer. Porque tem alguns ramos, né, que tem subdivisões, outros vão diretos. Então, tem um porquê, né, desse esquema, né, a questão do ancestral comum. Então, quando vai estudar, né, a árvore filogenética, sempre poderia ser chamada, né? O cladograma, acho que o cladograma é um diagrama que demonstra a relação entre os organismos, né? Isso, né? E na fase a gente encontra sempre o ancestral comum, né? Sim. Vocês veem a possibilidade de amarrar esse cladograma com outros cladogramas? E quando a gente pegasse de todos os seres vivos do planeta Terra, onde queria dar isso? Será que a gente tem um primeiro? É possível juntar os cladogramas? Como ficaria? Eu não sei se o Estevam falou um pouquinho, ou quer deixar eles pensar, fica à vontade. Não, posso falar um pouco do que eu entendo, assim. Bom, dá pra gente amarrar, porque a gente, teoricamente, tem um ancestral em comum para toda a vida na Terra. Certo? Então, a hora que a gente começa a sobrepor um cladograma e ver as relações entre eles, então a gente pode pegar esse cladograma da baleia, por exemplo, e colocar junto com o cladograma dos hipopótamos. E a gente pode pegar o cladograma dos hipopótamos e colocar dentro do contexto do cladograma dos artiodáctilos. E começar a expandir esse cladograma até chegar nas bactérias, até chegar em outros organismos, entendeu? Então, quando eu vou estudar zoologia ou botânica na escola, que eu começo lá com poríferos, quinidários, plateumintes, nematelmintes, se eu estudasse quais as aquisições evolutivas de cada grupo, chegaria no último, ele é mais um acúmulo. Seria muito mais fácil aprender zoologia ou ali de gimnospermas, angiospermas, pteridófitas, né? Se fosse de maneira, qual foi a aquisição evolutiva interessante, qual mudança teve, e que vai tendo um acúmulo, ficaria mais fácil estudar zoologia botânica? O que vocês acham? Tá? Quando vocês vão estudar ali invertebrados, começa ali com poríferos, vocês já pensaram em estudar dessa forma, de maneira contínua e não porífero, depois vem quinidário? Não, é uma transição, é algo mais suave, que vão surgindo características, né? Algumas são bem selecionadas, outras não, algumas são novidades, outras são perdidas. Sim. Então, se eu estudo a zoologia dessa forma, fica mais fácil. Tenta fazer esse exercício em casa, às vezes, pegar, né, e ver. Porque, pessoal, esse é um cladograma, então, o que ele mostra pra gente? Basicamente, são relações de parentesco. Então, esse animal aqui, ele é muito mais próximo a esse animal aqui do que a esse animal aqui. Que esse animal aqui é muito mais próximo a esse daqui do que a esse daqui. É uma relação, são relações, certo? Então, a ideia do cladograma é mostrar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter ideia de tempo embutida dentro desse
dessa representação gráfica, porque ela mostra o ancestral, ele estaria aqui, ó, nos nós, certo? Só que a gente não conhece o ancestral, a gente só tem ideia desses fósseis aqui, que são, a gente chama de terminais, certo? Então, a ideia do cladograma é trazer as relações de parentesco, certo? Baseado em similaridades, compartilhamento de características, certo? Ou não compartilhamento, certo? Então, é baseando-se nisso que a gente pode conseguir interpretar esse gráfico. Vocês ainda estão estudando até chegar no ancestral da baleia? Se ainda há. Se estuda. Porque essa história, ela assim, o que eu trouxe, a história que eu contei para vocês, com esses fósseis aqui, ela na verdade, ela é a ponta do iceberg, certo? Existe uma diversidade enorme dessas formas intermediárias. Você não encontra bichos inteiros, às vezes você encontra só um fragmento, então você infere em partes a história, certo? E o que tem essa ideia, por exemplo, lembra aquela questão do Paquicetus, que é aquele primeiro bicho terrestre, que é esse aqui? Que um cientista falou que ele não seria mais anfíbio do que uma anta, certo? Ele seria um bicho terrestre que de vez em quando nadaria, enquanto que o outro falou, não, esse bicho aqui ele é muito parecido com esse, então ele possivelmente é um bicho mais aquático. Essa é uma questão em aberto. E como é que você responde uma questão como essa? Você responde uma questão como essa quando você encontra mais fósseis. Você começa a ter ideia de colocar mais peças, porque isso daqui é uma tentativa de recontar. Se foi exatamente desse jeito, a gente não sabe. A gente está tentando recontar essa história, certo? Então a busca por novos fósseis certamente vai trazer mais novidades e um maior entendimento sobre essa história. Há alguns anos atrás, havia uma divergência em relação à evolução humana, se ela teria surgido na água ou na terra. Hoje em dia, já foi comprovado que a evolução humana começou na água ou ainda existe essa divergência? Bom, o que eu sei é o seguinte, que essa é uma das teorias, né? A evolução humana, como ela está lidando com humanos, ela ela é muito superlativa. Então tudo que você fala é bastante, repercute muito, né? Porque é mais legal falar da evolução de um ancestral nosso, ou de um animal que é nosso parente, do que de uma baleia que é mais distante. Com relação à água, até onde eu sei, né, eu conheço um pouco assim, de evolução humana, ela é uma teoria que ela não é a mais bem aceita, certo? De que os primeiros primatas seriam primatas que estariam na água e tal, né? Na verdade, essa é uma teoria que ela não é consensual, por exemplo, não é todos os cientistas que aceitam ela, sabe? Mas ao mesmo tempo você também não pode, quando existe uma teoria, até que se tenha certeza dela, você não bota ela de escanteio, você tem que considerá-la assim, sabe? E que o caso da evolução humana está relacionado ao ambiente aquático de alguma forma, certo? Mas os indícios acho que vem trazendo que esses estariam mais relacionados a ambientes florestais, certo? Ambientes abertos ou semi-abertos, e aí tem uma questão bastante aberta. Se os ancestrais dos seres humanos, por exemplo, ele seria um animal que viveria em ambientes iguais de cerrado, por exemplo, certo? Ou as savanas, né? Que o cerrado é a savana da América do Sul, ou se seria de ambientes mais florestais. Até então, o Australopithecus afarensis, ele é um animal que é um primata que ele é encontrado, o ambiente em que ele é encontrado seria de um ambiente mais aberto. Mas uns 10, 15 anos atrás, foi encontrado um outro ancestral, que é o Sahelanthropus chadensis, e esse animal ele tem uns 7 milhões de anos, mais ou menos. A linhagem do Australopithecus afarensis tem uns 3 milhões, então é bem mais recente.